Retomando, minha gente. Prontinho. Ó, agora eu já tô na prática, no esquema. Já tá fluindo já. Melhora o negócio. Estamos entrando na última etapa da aula, que é de operações algébricas. Deixa eu chegar nela. Aqui nos slides. Aqui. Operações algébricas. Sempre que a gente falar de álgebra, é porque entrou letra, né? Tem até um moço que faz stand-up, outro dia que eu vi no Instagram, que ele fala, ai, gente do céu, a vida na matemática era muito simples quando era 2 mais 2. Aí, quando surgiu A mais 2B, lascou. Não é bem assim. Se você entende bem o negócio, flui. Então, álgebra é onde a gente generaliza a aritmética, ou seja, a gente inclui a parte literal, onde uma letra representa um número. E aí a gente consegue montar expressões ou equações. Qual é a diferença entre expressão e equação? A expressão é um conjunto de operações sendo realizadas, mas eu não tenho um igual. E na equação eu tenho esse igual. Uma coisa é igual à outra. Isso é equação. Sem igual é expressão, certo? Então a gente estava utilizando soma, subtração, multiplicação e divisão, as 4 operações básicas, só entre números. E agora a gente vai usar também com a letra, que é um valor a ser encontrado, que é o valor da incógnita. Para a gente conseguir realizar esse tipo de cálculo, a gente tem que entender que cada letra representa uma coisa. Então, eu comprei X pães de queijo e Y coxinhas na padaria, ó. Eu posso até ter o mesmo valor de X e Y, só que X representa pão de queijo e Y representa coxinha, tá? São coisas diferentes. E por serem coisas diferentes, quando a gente for trabalhar essas expressões, as equações, o que é diferente não se junta. Eu não posso somar e também não posso subtrair, mas eu posso multiplicar. A gente já vai chegar lá para vocês poderem entender. E aí, para a gente começar, deixa eu diminuir minha telinha aqui, porque senão acho que vocês não vão me enxergar. Ah, vou deixar grande só enquanto eu estou explicando o monômio, tá? Quando uma expressão algébrica apresenta apenas multiplicações entre o coeficiente, que é o número, e as letras, que a gente chama de parte literal, ela é chamada de monômio. Então, monômio é quando eu tenho um conjuntinho de coisa só. 5AB significa que é 5 vezes A vezes B. É um montinho de uma coisa só. 13xy ao quadrado z ao cubo. É uma coisa só. Eles estão se multiplicando. BK é uma coisa só e não tem... Ah, tem sim. Tem coeficiente igual a 1. Quando a letra... aparece só a letra e não o número, significa que esse valor é 1. Certo? E nos polinômios? Polinômio é quando eu tenho soma e subtração de monômios, tá? 5xy é um monômio, mais 3x ao quadrado y é outro monômio, menos xy ao cubo é outro monômio. Então, nesse primeiro caso, nós temos um trinômio. No segundo, A mais B, binômio. E no terceiro, polinômio, porque são mais de 3, certo? 3ABC é um monômio, AB é outro monômio, AC outro monômio, 5BC outro monômio. Entendendo a diferença entre monômio e polinômio, a gente vai começar agora a fazer as contas. As 4 operações básicas em expressões com polinômios, ok? Então, a gente vai começar
dessa conta aqui, ó. 6x² mais 3xy menos 5, mais 3x² menos 5xy mais 2. Para a gente realizar essa soma, o primeiro passo é tirar o parênteses. E aí, vai ficar nesse formato de escrita. Eu não tenho que me preocupar com o sinal, porque aqui é um mais, então simplesmente eu vou copiando, tá? Todos os números com seus sinais. E aí a gente vai juntar as partes semelhantes. 6x² mais 3x². Coloquei aqui, ó, entre parênteses. Só coloquei entre parênteses porque, como estava sendo digitado, achei que ficaria mais fácil de vocês enxergarem que está em bloquinhos, tá bom? 3xy menos 5xy. E menos 5 mais 2. Tá cada um aqui no seu bloquinho. E aí eu resolvo. Como que eu resolvo isso? Deixa a parte literal do jeito que ela tá e calcula com os números. 6 mais 3 é 9. X², ele tá ali como uma marca, sendo x². Então, ele só vai se manter. 9x². 3xy menos 5xy, ó. 3 menos 5. Eu tô tirando mais do que eu tenho. Pense em dívida. Eu tenho 3. E tô tirando 5, ou eu tô devendo R$ 5 para fulano e pago só R$ 3 para ele, me resta R$ 2. Me resta não, né? Eu tenho que pagar ainda R$ 2. Então, ele tá negativo. Menos 2xy e menos 5 mais 2, menos 3. E aí eu chego no meu polinômio final, na soma. Na subtração não é diferente, porém, olha o sinalzinho que eu tenho aqui, menos. Então, eu tenho que fazer regra de sinais. Olha lá, quem que lembra? Mais com mais com menos, menos com mais, menos com menos, mais. Aqui eu vou escrever um negócio que vocês nunca mais vão esquecer. Vocês vão fazer tipo mantra na vida. Sinais iguais mais. E aí, sinal diferente menos. Mas aí essa outra frase não tem graça. Só sinais iguais mais. Então vocês não vão mais esquecer. Menos 3x². Aqui, ó, menos com menos, mais. Menos 3x², mais xy, menos com mais, menos 2. Então, eu tiro parênteses fazendo regra de sinal. E aí, de novo, junta os termos semelhantes. X² com x², obedecendo o sinal. XY com XY e coeficiente com coeficiente, que é número sozinho com número sozinho. 2 menos 3, menos 1. E eu represento só com o menos. Se eu colocar o menos 1, não tá errado, tá tudo certo. Só não tem necessidade. 3 mais 1, 4xy. Menos 5, menos 2, menos 7. E esse é nosso final da subtração. Multiplicação também precisa de regra do sinal. E aqui eu tenho a distributiva. Ou seja, todos os números que estão entre parênteses precisam multiplicar todos os números que estão no outro parênteses. Eu coloquei na ordem de montagem da conta, ó. 2x vezes 3, 2x² vezes 3x², 2x² vezes menos xy, positivo com negativo, negativo. Menos 2x² vezes xy. 2x² vezes 2, 2x² vezes 2. Agora, o 1. 1 vezes 3x². 1 vezes menos xy. Menos 1 vezes xy.
E 1 vezes 2, 1 vezes 2. E aí, nas multiplicações, a gente tem que lembrar daquela regra de potenciação. Multiplicação de mesma base, soma os expoentes, certo? E é sempre número com número, letra com letra. Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. X ao quadrado vezes x ao quadrado, eu somo os expoentes, fica x à quarta. Olha lá que lindo. Copio o sinal. E aí, aqui, eu só tenho duas letras, né? Eu tenho a mistura de duas letras. Um deles está ao quadrado, o outro não. Sempre que eu tenho a letra sozinha, sem expoente, significa que é expoente 1. Vocês lembram disso? Falei anteriormente. Então, x ao quadrado vezes x, eu somo os expoentes. 2 mais 1, 3. 2x ao cubo, y. Aqui é só o 2 e o 2 que eu vou multiplicar. Então, fica 4x ao quadrado. 1 vezes 3, 3x ao quadrado. 1 vezes letra, o 1 pode sumir, xy, e 1 vezes 2, 2. E aí, mesmo esquema que a gente fez nas outras duas anteriores. Unimos os termos semelhantes. 6x à quarta, não tenho nenhum outro x à quarta, então ele fica sozinho. Menos 2x ao cubo y, também não tenho nenhum outro semelhante. Ele aparece ali sozinho. O x ao quadrado aparece duas vezes. 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Então, dá 7x ao quadrado. Menos xy mais 2. Finalizamos nossa multiplicação. Divisão. Seguinte, aqui eu vou ter que diminuir minha telinha. Na divisão, eu vou explicar a divisão por um monômio, mas eu deixei um vídeo que explica a divisão de polinômio por polinômio, tá? Para que vocês consigam aprofundar um pouco mais em relação à divisão, tudo bem? Então, aqui, eu tenho um polinômio extenso dividido por um monômio. Agora já dá para eu ampliar a minha telinha. O que vocês vão fazer? Dividir esse polinômio em 3 monômios, para que cada um deles esteja dividido pelo 2xy. Porque facilita o visual e a execução da conta. Tá? Porque lembra que divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes? Então, aqui, ó, ou eu posso pensar o seguinte, tudo que está ao quadrado, por exemplo, em cima, é porque o x está aparecendo duas vezes. Então, um vai dividir o outro, né? Primeiro, parte com número. 20 dividido por 2, 10. X ao quadrado dividido por x, x. Y ao quadrado dividido por y, y. Porque eu posso pensar nisso. 2 menos 1, 1. 14 dividido por 2, 7. Y dividido por y é 1. Ele some. E x ao quadrado dividido por x, x. Ó, e os sinais, eles só vão se repetindo, né? Só se repetem. 6 dividido por 2, 3. X à quinta dividido por x, subtrai 1, x à quarta. X ao quadrado dividido, y ao quadrado dividido por y, sobra só o y. E esse é o meu resultado da divisão. Eu fui simplesmente fazendo em partes. Na divisão polinômio por polinômio, a gente faz utilizando chave, como na nossa divisão comum, e também vai executar por partes. Então, esse vídeo que eu coloquei o link para vocês vai facilitar muito o entendimento da divisão de polinômio, tá? Ele tá bem simples, bem explicadinho. Fatoração. A gente utiliza muito fatoração quando vai fazer MMC,
tenho certeza que quando eu digo assim, ó, MMC, alguns se arrepiam, outros falam, nossa, eu lembro disso em algum lugar, enfim. MMC é fatorar o número em partes de números primos, tá? Só que a fatoração aqui para parte algébrica é um pouquinho diferente. Então, a fatoração é transformar qualquer número em fatores que se multiplicam. A gente transforma em multiplicações. Eu comecei do básico, a gente pensando só em número mesmo. Então, o 56, se eu for fatorar, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7, ou 2 ao cubo vezes 7. Quando eu acrescento uma parte literal, xy, 2 ao cubo vezes 7 vezes x vezes y. Transformei em multiplicações. A gente vai ver, então, para polinômios, ou seja, contas que eu tenho, soma, subtração, como que eu faço para transformar isso em multiplicações? E a gente tem alguns formatos, algumas possibilidades de fatoração. Fator comum, colocado em evidência, agrupamento, diferença de quadrados, trinômio do quadrado perfeito e a soma e produto. Então, olha só. Fator comum, deixa eu me diminuir. Para aplicar este caso de fatoração, é necessário observar atentamente que todos os monômios da expressão devem ter pelo menos um termo em comum. E aí, esse termo é colocado em evidência. Colocar em evidência é ele multiplica as outras coisas que estarão dentro de um parênteses. Então, vamos ver os dois exemplos que eu coloquei. A menos AB são dois monômios. E em cada um deles, eu tenho o termo A. Ele é o meu fator comum. Ó, A aqui e A aqui. E aí ele entra em evidência. Deixar em evidência é colocar para fora do parênteses. O que eu ponho dentro do parênteses? Eu fico pensando, quem eu tenho que multiplicar por esse A para dar esse valor inicial? A vezes 1 e A vezes menos B. Outra coisa que a gente pode pensar, outra forma. O A, quando está colocado em evidência, eu preciso pensar que ele vai ser o divisor de cada um desses termos para dar os valores que estão ali dentro do parênteses. A dividido por A, 1. Menos AB dividido por A, menos B. Tá? Então, a gente pode pensar dessas duas formas. E no de baixo? X à quarta, menos 2x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x. O x sempre aparece. O meu termo, meu fator comum, vai ser o que tem menor expoente, que é o próprio x, porque ele tem expoente 1. Ele que se repete. Se o meu menor expoente fosse 2, fosse ao quadrado, ele que seria meu fator comum e estaria em evidência. Então, vamos dividindo todos os fatores por 1? Por 1 não, por x, porque, ó, ele já está em evidência, tá? X à quarta dividido por x, x ao cubo. E sempre copio os sinais, ó. Porque o meu termo em evidência, ele não está negativo, está positivo. Então, eu só copio os outros sinais. 2x ao cubo dividido por x, 2x quadrado. X quadrado dividido por x, x. X dividido por x, 1. Pronto. Terminei de fatorar o meu polinômio por fator comum. Agora, a gente vai fazer por agrupamento. Deixa eu me diminuir de novo para vocês conseguirem ler. A fatoração por agrupamento também ocorre deixando termos em evidência.
Mas a gente não vai ter só um monômio como fator comum. A gente vai ter um polinômio. Então, ele não precisa se repetir em todos os termos, mas eu preciso da repetição em 2 e em 2, de 2 em 2. Por exemplo, nesse caso aqui. Olha só. Eu vou pensar aqui, AB mais 3B, o B repete, 7A mais 21, o 7 se repete. Porque para dar 21 é 7 vezes 3, certo? E aí eu coloco ambos em evidência. Ó, B tem que multiplicar A e 3. A e 3. 7 tem que multiplicar A e 3. Olha só que coisa. E aí eu encontrei um novo fator comum, certo? Esse novo fator comum, A mais 3, multiplica os outros dois que estavam fora, B mais 7. E aí, ó, agrupei, transformei aquele polinômio de 4 monômios em uma multiplicação. Finalizando. Diferença de quadrados. A diferença de quadrados é quando temos dois monômios, cada um deles estando ao quadrado e se subtraindo. E aí, qual que é o segredo da diferença de quadrados? Na diferença de quadrados, nós já temos a formação da sua fatoração, que é a soma multiplicada pela diferença entre eles. Então, o primeiro passo, esse daqui, ó, é o formato sempre da diferença de quadrados. Primeiro passo, tira a raiz de cada um deles. Raiz de A ao quadrado é A, porque A vezes A é A ao quadrado. Raiz de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Então, eu só monto nesse formato. A mais 4 vezes A menos 4. Que lindo! É bem tranquilo. Aqui, mesma coisa. Raiz de 16 é 4. Raiz de x ao quadrado é x. E a raiz de 5, de 25, é 5. Então, é como se eu tivesse isso aqui, né? Certo? E aí, eu coloco no formato fatorado. Primeiro termo mais o segundo, 4x mais 5, vezes primeiro termo menos o segundo, 4x menos 5. Só. Trinômio do quadrado perfeito. Então, o trinômio já mostra que são 3 monômios nessa expressão. E por ser quadrado, existem termos que vão estar elevados a 2, né? Só que a gente sempre precisa verificar se está batendo ou não com ele ser quadrado. Porque os meus dois termos, o primeiro e o último, eles precisam estar elevados a 2, certo? Então, o quadrado perfeito, x mais y ao quadrado, é composto por dois fatores, x e y. E o trinômio dele é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Todas as vezes, então, que vocês notarem que as duas pontas estão ao quadrado, trinômio quadrado perfeito, que se transforma um mais o outro ao quadrado. Exemplo.
9a ao quadrado menos 12ab mais 4b ao quadrado. Como que a gente vai resolver isso? Primeiro, identifica se as pontas têm raiz. Consigo tirar a raiz de 9a ao quadrado? Consigo. Dá 3a. 3a vezes 3a dá 9a ao quadrado. E de 4b ao quadrado? Dá 2b. E o termo central me prova que deu certo. Porque é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, significa que meu resultado disso, qual que é a fatoração? 3a menos, ó, 2b ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quando é mais aqui, fica tudo mais. E quando é menos, eles vão se intercalando. É um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Vamos tentar mais um. 4x ao quadrado menos 8xy mais y ao quadrado. Opa! Olhei, os dois da ponta já estão ao quadrado, só sucesso. Raiz de 4x ao quadrado é 2x. Raiz de y ao quadrado é y. 2x e y. Então, a gente vai fazer o teste do termo central. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. O primeiro é 2x, o segundo é y. 2 vezes dá 4xy. Significa que esse caso não é possível de ser fatorado pelo trinômio do quadrado perfeito. Não faço a fatoração, tá? Trinômio do tipo x² mais sx mais p, soma e produto. S de soma, P de produto. Tenho certeza que todo mundo aqui já viu uma equação de segundo grau. Soma e produto tem relação com ela, tá? Mas não é para resolver, é para achar a fatoração. Então, apesar da gente ter y ao quadrado aqui, ó, nota que o 6 não tem raiz? Então, eu já sei, se esse não tem raiz, some produto. E aí, eu vou pela ordem, ó. P é o último termo, ó, o 6 é o último termo. E S é o termo central, ó, termo central menos 5. Então, soma menos 5, produto 6. Quais dois números que somados deem menos 5 e multiplicados deem 6? É o menos 2 e o menos 3. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos é mais, dá 6. E aí, eles dois são os meus termos para eu poder fazer a fatoração. Fica deste jeitinho aqui, ó. É a multiplicação da subtração entre cada um deles. Só subtração porque foi esse o sinal que veio até nós, tá? Nesse caso, não tem um sinal específico. Igual aqui, ó, eu falei para vocês do sinal. Ele orienta qual é o sinal da minha fatoração ou da minha resolução. Nesse aqui, o sinal é do número que aparece. Menos 2 e menos 3, então é y menos 2 vezes y menos 3, porque lembra que tem que ser transformado em multiplicação de termos. Mais um. M ao quadrado, consigo tirar a raiz, ok? Só que de menos 8 ou 8, não consigo. Some produto, então. Menos 8, produto, 7, soma. Certo? Então, quais dois números que somados deem 7 e multiplicados deem menos 8?
Bom, a gente pode pensar que 4 vezes menos 2 dá menos 8. Só que 4 mais menos 2 dá 2. Então, não rola. Mas 8 vezes menos um dá menos 8. E 8 mais menos um dá 7. Então, a gente chegou no resultado. 8 menos um são as meus números, meus coeficientes da faturação. 8 mais m mais 8 vezes m menos um. Tá bom? E aí a gente já vai entrar em produto notável.